Bom dia novamente, jovens, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso primeiro momento de aula. No primeiro momento, eu fiz as questões exclusivamente que os alunos pediram, não foi? Que vocês pediram. Fiz questões que a Maria Eduarda e o André tinham pedido. E no final da aula, acho que foi o Pedro Luiz, se eu não me engano, pediu uma questão também. Qual foi a questão? Acho que ele ainda não entrou, não sei. Questão 14, né? Beleza, então vamos lá. Ó, aqui eu tenho o material. Só. Aqui, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. A questão 14 é interessante. Ó. A letra A, eu já tinha feito uma parecida com ela lá no capítulo 2, não é? Onde você percebe que essa sequência aqui dentro do argumento é uma PG. Nesse caso, ó, perceba que ele está aumentando de 1 sobre 2 em 1 sobre 2, ó, multiplicado. Ó. Daqui para cá, ele multiplicou por 1 sobre 2. Daqui para cá, ele multiplicou por 1 sobre 2. Daqui para cá, ele multiplicou por 1 sobre 2. Ou seja, isso daí é uma PG infinita, né? Porque reticência. Uma soma infinita, galera. Se eu quero somar os infinitos termos de uma PG, é só pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão, que é 1 meio. Isso se a razão tiver entre menos 1 e 1. Nesse caso, está. Então, aqui ó, vai ser, conserva a primeira, que é π sobre 6, multiplica pelo inverso da segunda, que é π sobre 1, ou 2 sobre 1, desculpa. Isso aqui vai dar π sobre 3, né? Ou seja, esse cosseno disso tudo aí, na verdade, é o cosseno de π sobre 3. Ou seja, cosseno de 60 graus, que é meio. Tudo bem aí, Pedro? Entendido a letra A? Beleza, agora a letra B. A letra B também é uma pergunta bem interessante. Ó. Aqui, galera, isso aí não é uma PA, não. O aluno, professor, isso aí é uma PA. Ó, tá aumentando de cosseno em π em cosseno em π. Ei, peraí. Cosseno de π mais cosseno de π dá cosseno de 2π? Dá não. Cosseno de π, galera, é menos 1. Cosseno de π mais cosseno de π é menos 2. Cosseno de 2π é 0. Ah, olha aí, ó. Isso daí, galera, tome muito. Pedro, muito boa essa questão que você pediu para alertar sobre isso. Cosseno de x mais cosseno de y não é cosseno de x mais y. A gente vai ver isso mais especificamente lá em transformações. Ok? Eu vou mostrar o seno da soma, cosseno da soma e por aí vai. Pois bem. Então, jovens, professor, como é que eu vou fazer isso daí, então? Bom, primeiro de tudo, observe que todos os argumentos aqui são múltiplos de π. Vamos lá, galera. Quanto é que vale? Vamos começar pelo primeiro. Quanto é que vale o cosseno de π? Alguém me diz aí quanto é que é o cosseno de π? Menos 1. Menos 1. Quem é o cosseno de 2π? 1. Quem é o cosseno de 3π? Menos 1. Quem é o cosseno de 4π? 1. Alguém conseguiu entender aí a relação? Eu tô sentindo que vai dar menos 1, né? Quando é que ele vai dar menos 1? Quando for ímpar. Alguém conseguiu ver alguma ordem aí? Cosseno de π igual a menos 1. 2π igual a 1. 3π menos 1. 4π, 1.
Cosseno de 5π seria igual a quanto? Menos 1, né? Cosseno de 6π seria igual a quanto? 1. Então, ninguém conseguiu ver nenhuma relação aí. Eu consegui. Quando você somar, vai dar 0. Toda vez que poupar, vai dar 0. Aí vai ser 32. Até o cosseno de 32 vai ser 0. Aí você soma mais menos 1, que vai sair. No final vai dar menos 1 o resultado. Exato. Se você perceber aqui, ó, o cosseno de κπ, ele é igual a... Claro, ele vai ser igual a 1 se o K for o quê? Pá. Observe aí, ó. Cosseno de 2π, 4π, 6π, 8π, 10π. E ele vai ser menos 1 se K for ímpar. Tudo bem? Ou seja, observe que para cada número, vamos supor, múltiplo de... Aqui no caso, observe aqui o seguinte. Cosseno de π mais cosseno de 2π, eles vão se anular, não vão não? 1 mais menos 1, 0. Cosseno de 3π mais cosseno de 4π vão se anular, não vão não? Então, observe aqui que se eu colocar aqui a soma, ó, cosseno de π mais cosseno de 2π mais cosseno de 3π mais cosseno de 4π mais aí reticências mais cosseno de 31π mais cosseno de 32π mais cosseno de 33π. Observe aqui o seguinte, ó. Aqui, ó, é 1 menos 1, cancela. 1 menos 1, cancela. É sempre isso, ó. Ímpar, ímpar, ímpar. Aí no finalzinho aqui você tem que ter cuidado, ó. Ímpar. Sobrou um ímpar sozinho, galera. Então o resultado aqui vai ser quanto? Menos 1. Não vai todo mundo se anular. O cosseno de 33π não vai cancelar com ninguém. Vai ficar só ele. Como é 33 é ímpar, então é menos 1. Tá aqui, ó. Anotem isso aqui no caderno de vocês, ó. Pode ser importante, pode ajudar vocês no futuro. Cosseno de κπ é igual a 1 se K for par, menos 1 se ímpar. Diferente do seno. Seno de κπ sempre é igual a 0. Independente do K. Claro, K tem que ser o número inteiro. Ok? Entendeu aí, Pedro? Essa questão? Mais alguém tem alguma questão que queira pedir? Dos complementares? Eu pedi as minhas na primeira aula. Ela pediu pediu a 3 e a 6, eu me lembro. Ninguém mais tem nenhuma questão para pedir. Todo mundo conseguiu fazer as questões complementares tranquilamente. Galera, tomem cuidado, pelo amor de Deus. Não vão acumular, não. Não vão acumular. Porque o simulado de bloco, lá no final do ano, que vai ser um assunto meu, né? Porque agora você não faz Bernoulli. Eu vou tirar umas 2 aulas da semana que vem para falar dos conteúdos do Bernoulli. Mas não acumulem, galera. Como a gente só vai ter um simulado de bloco, vai pegar muito conteúdo. Então, não acumule. Não deixe para fazer na última hora, não. Façam as questões. E aqui é o momento de você tirar suas dúvidas. Porque para quando chegar lá, para você um monte de dúvida, se todo mundo deixar para a última hora, aí complica. Complica muito. Então, eu vou escolher aqui mais uma questão. Olha só, uma questão aqui que é muito boa para quem fez uma pergunta na primeira aula. Determine, ó, seja a função f dos reais definida por essa lei aqui, ó, f de x igual a 3 menos cosseno de x. Determine os valores de x que maximizam f. Isto é, tornam o valor de f de x
máximo. Aí eu pergunto, qual é o máximo dessa função? 5. Seria 5, né? Máximo de f é A mais o módulo de B. Nesse caso, o A é 3, mais o módulo de menos 2, que é o B. 3 mais 2, 5. Então, esse é o B, é o máximo. Mas ele não quer saber o máximo. Ele quer saber qual é o x que maximiza esse cosseno, ou seja, quando ele é máximo. Aí a pergunta é, essa função é máxima, quando esse cosseno vai ter que valor? Menos 1. Exatamente, aí é que está o critério. Ó. Perceba que f de x é máxima quando o cosseno de x for igual a menos 1. Entenderam? Aí voltem lá para aquela anotação que eu fiz na primeira aula, aquele resumozinho. Se o cosseno é menos 1, o argumento vai ter que ser quanto? E aí, alguém pode lembrar? Olha aí, Felipe, é menos 1, viu? E aí, se o cosseno de x é igual a menos 1, qual é o x que faz o cosseno ser menos 1? Pi. E só o pi é o único. Qualquer pi vezes k mais Quantas k. voltas forem. Então, ó, mais k, 2π. Pronto, ó, aqui não tem mais nada para fazer. Porque ele quer saber quais os valores. K pode ser qualquer número, porque x pode ser qualquer número. Ó, a função é definida nos reais, não está presa em nenhum intervalo. Então, essa aqui é a resposta. Tudo bem? Então, lembrem, para quem perguntou na primeira aula, não é sempre que a função vai ser máxima quando o cosseno é 1. Às vezes é quando o cosseno é menos 1. Então, tome cuidado. Tudo bem? Preparado aí, galera. Eu vou ver se vocês fizeram essa questão aqui. Tá bem. Essa questão bem aqui. Olha só. Podemos supor que um atleta, enquanto corre, balança cada um de seus braços ritmicamente para frente e para trás, segundo esta equação aqui. Ó. Aí ele diz: y é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical, variando de menos π sobre 9 a π sobre 9. Vocês percebem aqui, ó, que o máximo dessa função é quando o seno é 1, ou seja, π sobre 9, e o mínimo é menos 1, menos π sobre 9. E t é o tempo medido em segundos. Tempo em segundos, com t maior ou igual que zero. Com base nessa equação, determine quantas oscilações completas para frente e para trás o atleta faz com o braço em 6 segundos. Bom, galera, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Façam essa questão, eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Tentem fazer, peguem aí o caderno, a caneta. Se você já fez, já pode colocar a resposta aí no chat da reunião. Se não fez, faça aí agora, tente fazer e me diga aí qual a resposta.
Bom, deixa eu ver aqui. O Pedro já papocou aqui, né? 8. O André 8, Davi 8. Mais alguém? Bom, galera, aqui, se você perceber, a pergunta que ele faz nessa questão 4 é a mesma tipo de pergunta que ele faz na letra B dessa quarta questão que eu fiz na aula passada. Você não tem como responder quantas oscilações ele fez em 6 segundos se você não sabe quanto tempo ele demora para fazer uma oscilação completa. E isso seria o quê? O período. Galera, o período aqui é 2π sobre o módulo de C. Agora tome cuidado. C é quem vai multiplicar a variável t. Professor, é 1. Não, senhor. Cuidado. O t dentro do argumento vai multiplicar esse 8π sobre 3. Ó. Então, ele é o período, ou é o C no caso. Ó. Então, aqui ó, é 8π sobre 3. E módulo. Aí, ó, conserva a primeira, que é 2π, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 8π. Aí você vai perceber aqui, ó, que o período é 3/4 de quê? De segundos. O tempo está em segundos. Quer dizer o quê? Qual a interpretação desse período? Quer dizer que a cada 3/4 segundos, o braço vai e volta, ou seja, ele realiza um ciclo. Então, em 6 segundos, ele vai realizar X ciclos. Aí vai ficar 3x sobre 4 é igual a 6. 3x é igual a 24. X é igual a 8 ciclos. Tá aí, ó. Quer dizer o quê? Que em 6 segundos ele vai realizar 8 voltas completas, como o Davi, o Pedro e o André falaram aí. Viram aí? Galera, é um tipo de questão tradicional, onde ele trabalha com período. Você tem que saber interpretar o período. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, a 13ª. Vamos fazer ela aqui. Olha só. As marés são fenômenos periódicos que podem ser escritos simplificadamente pelas funções seno, pela função seno. Suponhamos que uma determinada maré com a altura h medida em metros, ou seja, esse h aqui é a altura em metros, e t é o tempo medido em horas. Ele não diz o início, né? Então, t igual a 0, vamos considerar 0 horas mesmo, certo? Então, assinale as proposições corretas. Indique qual é o somatório correto, né? O valor mínimo atingido pela maré baixa é 8 metros. E aí, verdade ou falso? Mentira. Quanto é que seria o mínimo dela aqui? O mínimo dessa função? Seria 4. O mínimo que essa função vai atingir é A, que é 8, menos o módulo de B, que é 4. Ou seja, 4 metros. 4 metros. Quer dizer o quê? Que essa função, que essa maré, no caso, o mínimo que ela vai atingir é 4 metros. A questão diz que é 8. Então, essa daqui é falsa. 2. O momento do dia em que ocorre a maré baixa é às 12 horas. Ou seja, o mínimo é às 12 horas. Aí eu pergunto para vocês, quando é que essa função ela é mínima? Não qual, quando? Quando é que essa função vai ser mínima? Quando for 12 horas, no caso, não?
não, O é seno tem 100. que ser quanto para essa função ser mínima? Menos, tem que ser menos 1. Menos 1. Então, ó, πt sobre 12 tem que ser igual a menos 1. E para o seno ser menos 1, qual é mesmo o valor que tem que ser o argumento? 3. Não, é 3. Coloca menos π sobre 2, dá no mesmo. Menos π sobre 2 mais K2π. Aí faz o seguinte, multiplica todo mundo por 12 sobre π, ó. Multiplica todo mundo aqui por 12 sobre π para isolar o t. Vai ficar aqui, vai ficar só o t. Aqui vai ficar menos 6 mais 24k. Aí coloca k igual a 0. Se k igual a 0, o t é igual a quanto? 24 menos 6, que dá 18. Ou seja, a maré baixa vai ser que horas? 18 horas. Ok? K igual a 0 não dá certo, porque vai ficar menos 6. O tempo não pode ser negativo. Então, ó, K igual a 0, T igual a 18. Então, essa daqui é falsa. A 4. O período da variação da altura da maré é de 24 horas? Como é que vai ser o período aqui? 2π sobre o módulo de C, né? Ou seja, o módulo de π sobre 12. Que é igual a 2π vezes 12 sobre π, né? Cancela o π, que é igual a 24. Ou seja, sim, é de 24 horas. Então, aqui é verdadeira. 8. O período do dia em que um navio de 10 metros de calado, altura necessária para que a água para o navio flutue, né? Porque, obviamente, o navio não flutua na beira do mar. Pode permanecer nessa região entre 2 e 12 e 10 horas? Vamos ver. As 2 horas, qual que será a altura da maré? Vamos lá, no caso, vamos calcular H de 2. H de 2 é 8 mais 4 vezes o seno de... Vai ficar π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Seno de 30 graus é 1 meio. 1 meio vezes 4 é 10, né? 10 mais... desculpa, 2. 2 mais 8, 10. Então, as 2 horas ele está bem no tamanho certo. Está nos 10 metros. Então, 2 horas dá certo. Bom, e o H de 10? Quanto é que vai dar o H de 10? 8 mais 4 vezes o seno de... Vai ficar 5π sobre 6. 5π sobre 6, galera, é 300 graus. 300 graus... 300? Oh, desculpa. Desculpa. 150. 150, eu confundi. 150 graus, o seno ainda é 1 meio. Aí vai ficar 10 metros. Ah, professor, então as 2 horas é 10, as 10 horas é 10. Mas entre essas 2 horas, será que a altura aumenta ou diminui? Basta você fazer uma simples análise do ciclo trigonométrico. O que acontece com o seno entre 30 graus e 150 graus? Ele diminui em algum momento? Não. Ele só aumenta e diminui, mas nunca diminui de 1 meio. Ele nunca vai parar de 1 meio. Ó. Ele vai ser sempre acima de 1 meio. Ou seja, sim, ele vai estar sempre acima de 10 metros. Então, aqui é verdade. Ou seja, o somatório correto aqui é 4 mais 8, que é 12. Há alguma dúvida? Nenhuma. Alguém tem alguma questão para pedir? Rapaz, é o seguinte, ninguém vai pedir questão, eu vou dar continuidade ao conteúdo, então. É isso aí. Eu estou aqui para tentar responder dúvidas, mas basicamente eu estou quase que um monólogo aqui, porque são 60, deve ter uns 70, 80 alunos aqui nessa sala. E absolutamente nenhum está dizendo que tem mais nenhuma dúvida. Ou seja,
a minha conclusão é duas. Ou fizeram tudo ou não fizeram nada. Infelizmente, eu estou aqui para ajudar. Quem pediu questão aí, eu fiz. Quem não pediu, aí não posso fazer nada. Vamos lá, eu vou para conteúdo mesmo. Aqui ninguém quer pedir questão. Vamos lá, vamos começar aqui função tangente, então. Se na próxima aula ninguém pedir nada, eu já inicio o capítulo 5 já. Então, galera. O cara pediu no chat. Pediram aí alguma coisa? Faz, incrível, pareceu. 109. Deixa eu ver aqui, página 109. Questão 25. Bom. Maria, assim, é bom que você faça as questões, entendeu? A ideia sempre é essa. Eu passo questões é para vocês fazerem. Quando eu chego aqui e pergunto, galera, alguma questão, é esperando naquela raça, tipo, poxa, alguém teve alguma dúvida? Porque se não for assim, acaba ficando um monólogo aqui. Eu vou ficar fazendo questão sozinho. Questão 25, né? 25. Olha só. Em algumas situações, é conveniente representar de maneira aproximada a função seno de πx, com x estando entre 0 e 1, pela função quadrática f de x igual a 4x menos 4x ao quadrado. De fato, se você colocar aqui no GeoGebra, se eu colocar aqui no GeoGebra a função seno de πx, vou pegar. Se eu colocar aqui, ó, y igual a seno de π. Preciso de um π. E como é que eu vou adicionar um π aqui? Seno de pix. Ó, se vocês olharem o seno de px, só no intervalo 0,1. 0,1, tá vendo? Parece uma parábola, né? Não, ó. Só esse intervalozinho aqui, ó. Aí, coloca aqui f de x, ó. Y igual a 4x menos 4x ao quadrado. Igual a 4x menos 4x ao quadrado. Olha aí, ó. A função, ela é muito próxima, ó. Você vê que quase que fica por cima, ó. Mas ainda assim existem valores diferentes, ó. Tá vendo? Ó? Elas são diferentes, mas próximas, tá vendo? Isso daqui. Aí, ó, elas meio que parecem só nesse intervalo 0,1, tá vendo? Ó, só o intervalo 0,1. Antes de 0, ela não tem nada a ver, ó. A quadrática ela desce e depois de 1 também. A senoide continua a mesma. Aí, ó, voltando aqui para a questão. Então, beleza. Existe uma aproximação, né? Use essa aproximação para obter o valor de seno de π sobre 4 e estime a diferença em módulo entre os valores conhecidos de seno de π sobre 4, considerando raiz de 2 igual a 1,41. Bom, pelo que vocês já conhecem, quanto é que vale o seno de π sobre 4? É igual a 145 graus, vai ser raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, ou seja, é 1,41 dividido por 2, né? Aqui eu já vou colocar aproximação. Que é próximo de quanto? Se eu usar bem que é a calculadora,
1,41 dividido por 2 dá aproximadamente 0,705. Então, se eu usar a função seno, eu chego nesse valor. Mas e se eu usar a função quadrática? Se eu usar essa função, ó, f de x igual a 4x menos 4x ao quadrado, será que vai chegar a uma coisa muito próxima? Vamos lá. Eu quero f de π sobre 4. Vai ficar 4 vezes π sobre 4 menos 4 vezes π ao quadrado sobre 16. Ou seja, aqui eu posso cancelar, fica só o π. Aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4. Mas a questão é, quanto é que vale π ao quadrado sobre 4? Eu vou colocar a aproximação. Π eu vou colocar próximo de 3,14, tá bom? Então vai ficar 3,14 menos 3,14 ao quadrado sobre 4. Aí vamos usar a calculadora aqui, ó. 3,14 vezes 3,14 dá próximo de 9,8596. Eu vou dividir esse resultado por 4, ó. 2,4649. Então, aqui vai ficar 3,14 menos 2,4649. Ou seja, agora eu vou subtrair. Ó. Isso aqui vai ficar próximo de quanto? 3,14 menos 3,14 menos 2,4649. Dá aproximadamente 0,6751. É próximo de 0,6571. Ou seja, perceba que as aproximações de uma casa decimal já são diferentes. Ó. Só para vocês terem uma noção de que a aproximação ela realmente é diferente. Se você olhar para o gráfico, se você colocar aqui π sobre 4, vou colocar aqui o eixo y em radiano. O professor pode fazer isso? Pode, ó. Eixo X, eu posso colocar a unidade dele aqui ó, em radiano. Pam. Observe que aqui é π, ó. Então, π sobre 4 daria 1/4 disso, né? Ó, π sobre 3, π sobre 2, π sobre 2, eu quero 1/4. 1/4 é mais ou menos aqui. Próximo daqui. 0, alguma coisa. Aí, observem que aqui, ó, o valor, ele tem diferentes, ó. As curvas aqui, elas são diferentes. Ou seja, é simplesmente uma aproximação, não uma igualdade. Fica mais fácil de ver no GeoGebra. Se você for fazer essa questão no cru mesmo, só você e o caderno, você pena um pouquinho para entender. Mas depois que coloca no GeoGebra, você passa a entender melhor. Entendido aí, João Gabriel? Maria Cristina, você quer pedir alguma questão? Já que você disse que está querendo, que não está muito segura, você quer pedir alguma questão? Ah, ela é muito feia não, Maria. Ela é bonita. A questão é bonita. Beleza é relativo. Bom, queridos, seguinte, ó, alguém tem mais alguma questão que queira pedir? Entendo. Então, bora fazer questão. Mais alguém tem alguma questão para pedir? 34. Ó, mais uma de gráfico. O gráfico abaixo, construído com software GeoGebra, olha aí, rapaz, achando que o GeoGebra é fraco? Aqui o GeoGebra. Apresenta a função definida por P vezes cosseno de QX mais 2, em que P e Q são constantes reais positivas. Claro, observe que a senoide já está definida, a cossenoide, na verdade. Então, P e Q, você tem que saber. Ó, a primeira pergunta que ele vai fazer é quais os valores de P e Q? A tem a abscissa 2 menos π sobre 2, ó, abscissa.
Se eu colocasse bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ele é o ponto 2 menos π sobre 2. Aproximadamente 1,36. A questão até melhor aqui, ela aproxima para 1,36. Determine os valores de P e Q. Ora, essa função ela está indo de 3 a menos 3. Ó. Observe que o período a imagem dela, você consegue facilmente ver que a imagem dela é 3 menos 3, 3. Consegue ver isso? Ó, então, faz o seguinte. Você pode colocar no máximo para descobrir o P, ou o Q. Tanto faz. Se eu colocar aqui, ó, se essa função for... Ó, observe aqui. Se essa função for máxima, ela vai dar 1,36, ó, né? O x. Ou seja, f de 2 menos π sobre 2 é igual a o máximo. Observe que aqui é 3. Ó. Perfeito? Pronto. Ora, se isso daqui é 3, que é o máximo, é quando o cosseno é 1. Ou seja, P vezes 1 é igual a 3. Consequência, o P é igual a 3. Ou seja, o P... Lembra que o P mexe com a amplitude? Eu multipliquei por 3, então a amplitude vai de menos 3 a 3. E o C, professor? O que, na verdade, aí? Como é que eu vou encontrar ele? Ora, meu querido, use a questão do máximo. Esse cosseno, ele vai ser 1, né? Cosseno de QX mais 2, né? Ele vai ser igual a 1 quando x for igual a 2 menos π sobre 2. Ou seja, Q vezes 2 menos π sobre 2 mais 2 é igual... Aí você pega, professor, quando é que o cosseno é 1? Bota 0. 0 não vai dar certo porque vai zerar o quê? Coloca 2π. É melhor. Então, se eu fizer a distributiva aqui, como é que fica? Ih, eu errei bem aqui, ó. O parênteses é só aqui. Desculpa. Então, se botar 0, vai dar certo. Eu tenho raiva que esse... Eu não sei por que esse PowerPoint não tem borracha. Ele não é oficializado. Nossa. Enfim. Se a gente colocar aqui, como é que vai ficar? Vai ficar Q vezes 2 menos π sobre 2, que é o x, mais 2, igual a 0. Vou colocar igual a 0, tá bom? Porque cosseno de 0 é 1. Esquece isso aqui. Vai dar certo com 0. Então, ó, 2Q menos Qπ sobre 2 é igual a menos 2. Vou ter que isolar o Q de qualquer forma. O Q vai ficar menos 2 sobre 2 menos π sobre 2. Nossa, que número feio. Q vai ficar, vamos melhorar esse número, 2. Aqui embaixo vai ficar 4 menos π sobre 2. Aí vou colocar aqui em cima o resultado. Ó. Q vai ser, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 4 sobre 4 menos π. Esse aqui vai ser o quê? Ó? E o P está aqui. Então, isso responde a letra A. A letra B, para você responder, para encontrar o período, galera, o C, no caso, seria o quê? Então, o período é 2π sobre o módulo de C, ó, que é 4 sobre 4 menos π. Aí, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O período vai ser 4π. Não, vai cancelar, né? O 2 vai cancelar com 2. Vai ficar 2π vezes o inverso da outra, que é 4 menos π sobre 4. Ou seja, o período vai ser, cancela o 2 com 4, vai ficar 4π menos π ao quadrado sobre 2. Esse aqui é o período.
Aí, para encontrar a resposta da letra C e da letra D, a abscissa de B e a abscissa de C, é só jogar o valor do cosseno igual a 1 e por diante. Ó. Perceba que ele vai ser 1 aqui, 1,36, né? A primeira. O B é na terceira vez, ó. Segunda vez é aqui. K igual a 2. K igual a 3 vai dar o B, ó. Só colocar o K igual a 3 do K2π. E para trás, ó, aqui é menos 1 ou 0. Aqui, ó, é menos 3. Ó. Tudo bem? Aí é só jogar. Você vai descobrir esse valor aqui, ó, xc, e esse valor aqui, xb. Falei cosseno de QX a 1, porque olha para cá, olha para esse ponto A. Quando é que esse ponto A, aliás, esse ponto A, ele não é máximo? E quando é que essa função é máxima? Quando o cosseno é igual a 1. Entendeu? Se ele dissesse que fosse o C, seria menos 1, porque é quando o cosseno é mínimo. Entendeu, Maria? Bom, galera, é o seguinte. Eu já marquei para vocês fazerem as questões 1 a 15 da fotocopiada. Tudo bem, Maria, sem problema. Sem problema nenhum. Seguinte. Peraí. Ó, é porque eu mando minha agenda para o expedito. Tá aqui. Ó, na última aula, eu deixei para vocês fazerem as questões 1 a 15 dos complementares, porque vocês tinham muito tempo. A nossa última aula da galera do remoto ficou na quarta-feira da semana passada. Vocês tiveram quinta, sexta, sábado, domingo domingo. Até que o pessoal que está vindo do remoto, que teve aula sábado comigo, que é o pessoal da turma C e da turma A, tiveram pouco tempo, né? Tiveram sábado e domingo aí para fazer. Enfim, olha só o que é que eu vou querer que vocês façam. Se você ainda não fez a tarefa, principalmente você do C e do A, façam, ok? Porque é importante que vocês saibam as dúvidas de vocês. Meu Deus, eu não sei como calcular quando é máximo. Mas como é que você vai saber se você sabe ou se você não sabe, se você não tentar? Então, façam as questões. Se você ainda não fez das questões 1 a 15, faça. E hoje, professor, o que você quer que a gente leve para casa? Ó? Vou botar bem aqui no chat. Ó. Para casa, tem fotocopiada não, Pedro. Se eu falei errado, é do livro. Eu quero que vocês respondam as questões 16 a 26 dos exercícios complementares. Aí, ó. Então, galera, façam essas questões. Aí, ó, é o seguinte. Se chegar quarta-feira e ninguém pedir dúvida, ô, professor, eu chegar aqui nesse monólogo, eu vou me embora. Eu começo função tangente e se embora. Tudo bem? Então, galera, por hoje é só, certo? Não esqueçam, galera, que existe o extra sala. O que é o extra sala, professor? Se você ficou com alguma dúvida na aula que você não conseguiu tirar na aula, ou que, na verdade, você quer fazer um comentário extra, e tem alguns alunos que realmente eu vejo que se dedicam a mais, procuram questões a mais para fazer. Você pode ir no chat, professor, como é que é uma questão difícil de função? Você pode me mandar aí? Ou, professor, você pode me mandar de novo a solução dessa questão minha que eu não entendi direito. Me explica só essa parte aqui, entendeu? Se você não entendeu uma coisa na sala aqui, no caso, da nossa sala de aula, não se sinta envergonhado. Pode perguntar lá à vontade, tá bom? Então, jovens, por hoje é só. Fiquem com Deus. Grande abraço e a gente se vê de novo.